Olá pessoal, estamos diante da questão número 11 da nossa revisão para o IB. A questão número 11, ela está dizendo o seguinte, ele diz que é dada uma variável aleatória x pertencente a uma distribuição normal, com média igual a 16. Ele diz que a área da região compreendida entre 16 e 20 corresponde aproximadamente a 35% da área total que está sob essa curva no formato de sino. Ele quer que na letra A a gente calcule a probabilidade de escolher uma variável aleatória qualquer, ela ser maior do que 20, ou seja, está à direita desse valor 20. E na letra B, ele quer que a gente encontre o standard deviation de x, ou seja, o desvio padrão da variável x dessa distribuição normal. Como resolver esse problema? Então, imagine a seguinte situação. Você tem, de acordo com a questão, uma distribuição normal. Toda e qualquer distribuição normal, ela tem esse aspecto de sino e ela é totalmente simétrica. Esse valor bem aqui, que fica aqui no meio, é exatamente a média da distribuição, que a questão garantiu que é 16. Ele garantiu que a probabilidade de se encontrar uma variável aleatória qualquer, compreendida entre 16 e 20, a questão garantiu que essa probabilidade é exatamente de 35%. Na letra A, ele perguntou qual é a probabilidade de escolher uma variável aleatória x qualquer dessa distribuição e ela ser maior do que 20. É como se ele estivesse perguntando, já que essa probabilidade ela está relacionada à área, por exemplo, se a probabilidade está entre 16 e 20, é porque a área que está sob aquela curva entre 16 e 20 corresponde a 35% da área total, ou 0,35. E ele quer que a gente encontre qual é a área da região compreendida após o 20. Ele quer que a gente calcule a área dessa região que eu estou destacando aí. Você nota que nem calculadora vamos precisar para responder essa letra A. Por que não? Porque se eu sei que a média dessa distribuição ela é 16, isso significa dizer que 50% dos valores estão à direita, 16, e os outros 50% à esquerda. Ora, se eu sei que a direita é 16 e eu tenho 50% e essa região tem área 35%, essa parte que eu destaquei de roxo é exatamente o valor que falta para 35% resultar em 50%. Quanto é que falta? 15%. Então eu posso dizer que a área dessa região aqui destacada corresponde a 15% da área total sob essa curva. Então, eu posso garantir para vocês que a probabilidade de escolher uma variável aleatória qualquer e ela ser maior do que 20 é 15%. Também posso garantir, representar essa resposta na forma de 0,15. Então, a letra A está resolvida. Já a letra B, que é que a gente calcule o standard deviation, que é que a gente calcule o desvio padrão dessa nossa variável x. Eu vou aproveitar, já que ele pediu para a gente calcular o desvio padrão, para a gente fazer aqui uma revisão sobre a regra dos 68%, 95% e 99,7%. O que diz essa regra? Se eu tiver uma distribuição normal, você já sabe, essa distribuição que tem um aspecto de sino, ela é totalmente simétrica. E eu destaco dessa distribuição a média, que é o valor que divide ela em duas partes iguais. Geralmente a gente representa a média por essa letra grega, que parece um U. Ela seria o Mi. A gente representa a média por Mi. Preste bem atenção. Se do Mi, que é a média, subtrairmos um desvio padrão, preste bem atenção, que eu represento por essa letra grega aqui, que é o delta minúsculo. E se do Mi, que é a média, somarmos um desvio padrão, preste bem atenção nisso. Eu estou dizendo para vocês que a probabilidade de escolhermos uma variável aleatória qualquer dessa distribuição normal e ela está compreendida entre a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão
Essa probabilidade é aproximadamente 68%. Então, aí é a regra do 68%. No entanto, se eu faço um raciocínio muito parecido, só que agora, ao invés de pegar a média, subtrair um desvio padrão e somar um desvio padrão, eu vou pegar a média e vou subtrair dois desvios padrão e vou pegar a média e vou somar 2 desvio padrão. Então, eu estou dizendo que a probabilidade de escolher uma variável aleatória qualquer e ela está compreendido o valor dela entre a média menos 2 desvios padrão e a média mais 2 desvios padrão, parece estranho, é o plural mesmo, né? O padrão, adjetivo, fica invariável. Essa probabilidade ela é de aproximadamente 95%. Então, essa é a regra do 95%. Professor, e o que vem a ser a regra do 99,7%? Eu digo simples. Se eu tiver uma distribuição normal, eu coloco aqui o gráfico dela, como vocês estão vendo, no formato de sino. E destacar aqui a média, que é o valor que divide esse gráfico em duas partes iguais, que representamos por essa letra grega mi. Agora, preste atenção no que eu vou fazer. Eu vou pegar essa média e dela eu vou subtrair 3 desvios padrão e vou pegar essa média e vou somar 3 desvios padrão. Então, a probabilidade de escolher uma variável aleatória e ela está compreendido o valor dela entre a média menos 3 desvios padrão e a média mais 3 desvios padrão, essa probabilidade é de aproximadamente 99,7%. Então, eu aproveitei para fazer uma revisãozinha aqui da regra dos 68%, 95% e 99,7%. Ok? Muito bem. Eu queria chamar a atenção aqui de vocês de um detalhe. Vocês percebem que se de cada uma dessas variáveis que aí estão eu subtrair a média, que é o mi, eu não vou alterar de maneira alguma o gráfico. Eu só estou subtraindo o valor da média. Então, por exemplo, se eu subtrair o valor da média, isso significa dizer que onde tem a média, eu posso colocar simplesmente o número 0. E assim eu vou fazer. Aqui ficou 0, aqui ficou 0 e aqui ficou 0. Então é como se eu estivesse dizendo, pessoal, se eu tivesse uma distribuição normal de média 0, se eu mantesse essas distâncias de 1 desvio padrão, de 2 desvio padrão, de 3, a probabilidade da minha variável distar essas distâncias que eu acabei de citar seriam, respectivamente, 68%, 95% e 99,7%. Você nota que, para ficar mais simplificado, ao invés de eu colocar o valor de mais 2 desvios padrão, eu vou colocar apenas o número 2. Porque quando eu coloco apenas aqui o número 2, e aqui eu vou colocar apenas o número 1, e aqui apenas o número 3, eu deixei de representar o valor do desvio padrão e eu passei a representar a quantidade de desvios padrão. Essa quantidade de desvios padrão, na estatística chamamos de z-score. Então você nota que para achar o z-score, que é a quantidade de desvios padrão, basta você pegar a variável aleatória qualquer, dela subtrair a média. Você nota que quando você faz isso, você só está calculando a distância dela, a média. Naquela distância, se você quer saber quantos desvios padrão coube ali, basta você dividir pelo valor do desvio padrão. Isso chamamos de z-score. Tá bom, pessoal? Então, por exemplo, quando eu digo, qual é a probabilidade de uma variável ter um z-score? É como se eu estivesse garantindo para vocês que a distância dela, a média, fosse de um desvio padrão. Só isso, tá bom?
Então, nessas circunstâncias, por exemplo, ó, lá no nosso gráfico, vamos supor que eu subtraia a média. A média é 16. Então, se eu subtrair de cada elemento 16, no lugar de 16 eu vou colocar 0. Se de 16 eu tirar 16, fica 0. Se de 20 eu subtrair 16, se de 20 eu subtrair 16, aqui fica 4. O que é que esse 4 representa? Esse 4 representa a distância da minha variável 20 à média. É só tu pensar. Antes eu tinha 20 e a média é 16, então a distância é 4. Mas se eu quero saber a quantidade de desvios padrão que eu tenho nessa distância, basta pegar esse 4 aí e dividir pelo valor de um desvio padrão, que eu não sei quanto é que é. Por exemplo, essa mesma probabilidade que aí está, para vocês que eu coloquei aqui como sendo a resposta da questão 15%, eu posso muito bem representar assim, ó. Ao invés de representar a probabilidade da minha variável estatística ser maior do que 20, eu vou responder assim, que a probabilidade de ter uma quantidade de z-scores maior do que 4 sobre o desvio padrão, a probabilidade disso ocorrer é exatamente 15%. É a mesma coisa. Eu estou querendo dizer que escrever isso é a mesma coisa de escrever isso aqui. Mesma coisa. Tá bom, pessoal? Então, por exemplo, na letra B, você nota que eu quero achar o valor do desvio padrão. Então, na letra B, para achar o valor do desvio padrão, eu quero que vocês fiquem bem atentos a essa última anotação aí que eu usei. Que a probabilidade de ter uma quantidade de z-scores maior do que 4 sobre o valor do desvio padrão, essa probabilidade é de 15%, que eu vou colocar 0,15. É como se, ao representar aqui o nosso gráfico da nossa distribuição normal, eu sei que aqui seria 4 sobre o valor de um desvio padrão. Eu estou garantindo que a área dessa região aí é 0,15, tá bom, pessoal? 0,15. Aí você diz, mas como é que eu vou fazer isso? Aí você não vai esquecer que nós estamos diante de uma questão que é permitido o uso de uma calculadora gráfica. Aí você diz, que calculadora é essa que vamos utilizar? Eu vou utilizar essa nossa calculadora aqui, ó, que é essa mesma aqui, ó, a Casio FX CG50. Eu vou usar essa calculadora. Então aqui eu tenho um emulador no computador dessa calculadora. Ali eu estou no quadro de minutos, eu preciso determinar onde é que eu vou fazer essa conta, eu tenho que escolher. Eu vou fazer ali no X-Matrix, eu vou fazer essa conta na estatística, você suspeita logo, deve ser na estatística, né? Está falando de estatística. Você nota que aqui em cima, não sei se você percebe, tem um número, deixa eu apagar aqui, ó, tem um número 2. Então, tem duas formas de fazer essa escolha. Eu posso apertar aqui na nossa calculadora, aqui ó, o número 2 aqui na calculadora, se você olhar bem, eu acho que é melhor ir para esse lado. Você pode apertar aqui o número 2 que você vai ter acesso a essa função. Ou então, através desse botãozinho ó, aqui, seletor, você vai selecionando a região aqui, ó, a região que você está. Estou na região 1, aí eu aperto aqui o botão, aqui ó, executar. Então, eu vou entrar nessa região. Posso colocar aqui, ó, através do botão seletor, aqui na região 2, aí eu aperto o botão executar. Ou simplesmente eu aperto 2. Onde tiver o seletor, se eu apertar o 2, eu vou entrar em estatística, tá bom? Muito bem, é importante, já entrei em estatística, lembrei aqui de um pequeno detalhe. O que esse 0,15? É a área da região que está à direita, né? À direita desse z-score, 4 sobre o desvio padrão. Muito bem, para achar esse z-score, que o valor dele é 4 sobre o desvio padrão, a partir dessa área 0,15, eu vou realizar uma operação chamada inversa da normal. Então, eu vou realizar aqui a operação estatística inversa da normal. O que quer dizer a inversa da normal? Quer dizer o seguinte, que se eu tenho a área de quanto? De 0,15, eu consigo achar a partir de que z-score aquela área é 0,15. Então, a inversa da normal de que área? Da área 0,15. Como é que eu faço isso? Eu posso usar uma tabela, se fosse uma prova que não era permitido o uso de calculadora, mas se estamos falando nas provas do IB, você tem
provas que você vai usar a calculadora e tem provas que você não usa. No caso aí, essa questão ia estar em uma prova que é permitido o uso da calculadora gráfica. Ou seja, é obrigatório, senão você não vai ter sucesso na resolução da questão. Então, voltando para lá. Já entrei no quadro de estatística. Você nota que aqui nós temos os botões. Ó. Primeiro botão está associado a F1, segundo botão está associado a F2 e assim sucessivamente. Eu quero que você olhe que apareceu bem um nome, ó, DIST. Esse DIST é distribuição. Distribuição está associada aqui ao botão F5. Então, eu vou apertar na nossa calculadora o botão F5, tá bom? Então, apertando aqui o botãozinho F5, eu entrei na distribuição. Que tipo de distribuição nós estamos? Estamos na distribuição normal. Você nota que a distribuição normal já é a nossa primeira opção. Então, para acessar ela, eu vou apertar aqui o botão F1. Então, apertando o botão F1, acessei. O que eu quero nessa nossa distribuição normal? Eu quero calcular a inversa da normal de 0,15. É como se eu dissesse, ó, eu tenho uma área 0,15. Eu quero saber a partir de quantos Z-score essa área é 0,15. É isso que eu quero saber. Então, você nota que essa opção inversa, ela já é a terceira opção aqui. E para acessar ela, eu vou apertar o botão, evidentemente, F3. E assim eu apertei. Pronto, aí você entrou aí nesse quadro aí e você já me confundi todinho. Não, cara, é muito simples. Essa data, você tem aqui duas opções. Se você notar, eu posso botar aqui list, que seria você apertar F1, ou posso botar aqui de variável, você apertar F2. Então, nesse caso, você deixa aqui na parte variável, tá bom? Esse valor aí se refere ao tipo de cauda que você tem que escolher. Você tem que dizer onde é que está a cauda da área que você está calculando. Quando você olha para lá, você nota que a sua cauda está do lado direito. Pode notar, a cauda do lado direito, ó, é 0,15. Se você tivesse, por exemplo, professor, vamos supor que eu tivesse essa região aqui central. Se você está na região central, a sua cauda seria central. Vamos supor que eu pegasse apenas esse lado, então você estaria pegando a cauda do lado esquerdo. No nosso caso, não, a nossa cauda está do lado direito. Então, quando a gente vai lá para a questão, é importante que eu diga onde é que está a minha cauda. Se a minha cauda está do lado esquerdo, se a minha cauda está do lado direito, right, ou se a minha cauda está na posição central, eu quero right. Ela está, a minha cauda, ó, do lado direito. Então, eu vou escolher right. Assim, eu vou apertar aqui o botão, o nosso F2. Note que já mudou para right. E aí, cara, é a área que eu quero calcular essa inversa para me achar o meu Z-score. A área é 0,15. Então, é importante que eu digite aqui 0,15. A área é 0,15. Então, eu vou apertar aqui 0,15 e aperta aqui executar. Esse desenho padrão aí, pode deixar ele aí 1, tá bom? A média é 0. Você nota que eu fiz isso admitindo a média é 0. Quando eu apertar esse botão aqui, executar, ele já vai me dar o valor da minha inversa, a inversa da normal. O que é a inversa da normal? A inversa da normal é exatamente o número 4 dividido pelo desvio padrão que eu quero calcular. Então, na hora que eu apertar aqui executar, ela vai me dar esse valor. Ela disse que o valor é quanto? 1,0364 aproximadamente. Então, posso garantir para vocês que o resultado dessa divisão vai dar 1,0364. Então, é óbvio que para a gente fechar a questão com chave de ouro, encontrar o nosso delta, o nosso desvio padrão, basta você pegar o número 4 e dividir por 1,0364. Professor, complicado. Não, você está fazendo uma questão que é permitido o uso da calculadora. Tu está tendo uma calculadora muito poderosa do teu lado. Professor, e agora? O que é que eu faço? Nessa calculadora, eu recomendo que você vá lá para outro menu para fazer esse tipo de cálculo. Então, você vai apertar esse botãozinho aqui, ó, menu. Eu vou apertar aqui, ó, menu. E aqui eu tenho várias situações que eu posso entrar. No 1, a maioria dos cálculos é feita aqui, ó, na parte de matriz. Então, você vai executar, apertar o botão 1 e eu entrei na parte que eu quero fazer aquela divisão, tá bom? Eu vou apertar esse botãozinho aqui, ó, bem aqui em cima de mim, que vai aparecer uma fração só para ficar bem organizado. Para ficar bem organizado. Em cima, o que é que eu tenho? Qual é a conta que eu quero fazer? Eu quero pegar 4, então vou pegar o número 4 e quero dividir por 1,0364.
Note que na hora que eu faço essa divisão, eu vou achar o valor do meu desvio padrão. Então, quando eu fiz, deu 3,859. Você nota que devido a esse 9, esse valor está muito mais próximo de 3,86. Então, quando eu for colocar lá o resultado da minha divisão, eu vou afirmar que o desvio padrão procurado vale 3,86. Assim, a nossa questão está resolvida. Você nota que essas questões ela tem uma pontuação máxima. Então, por exemplo, qual é a pontuação máxima dessa questão que acabamos de fazer? A pontuação máxima dela ó, é 7. Se você olhar aqui, ó, aqui está a pontuação máxima da questão. A pontuação máxima da questão é 7. Então, evidentemente, quanto mais organizado você é, à medida que você resolve a questão, deixa os dados, deixa o gráfico, a chance de você atingir essa pontuação máxima, ela aumenta significativamente, tá bom? Então, ficou resolvida a letra A, ficou resolvida a letra B, e resolvemos de uma forma lenta, exatamente para você ter um bom material para fazer uma revisão. E uma resolução de uma questão dessa vai abrir as portas de você ter a capacidade de resolver outras questões que está aqui ó, na nossa lista perfeita que eu fiz para a gente revisar a nossa provazinha do IB que vamos fazer nos próximos meses. Até mais, pessoal.